O objetivo dessa aula é a gente entender o que é a taxa de variação média de uma função. Tema da aula, taxa de variação média de uma função. É um assunto importante, tá? Essa parte de taxa de variação média, que é bom, né, pra gente saber aí como que uma função cresce ou decresce, né? A velocidade que ela cresce ou decresce. É isso que se trata a taxa de variação média de uma função. Então, ó, lendo o que está aqui, em qualquer função f definida nos reais em reais, né, ó, um jeito de escrever por extenso, f de reais em reais, a gente escreve desse jeito aqui. F definido de reais em reais, ok? Quando temos um acréscimo h à variável x, passando de x para x mais h, há em correspondência um acréscimo f de x mais h menos f de x no valor da função. Bom, vamos entender isso na definição, ó. Olha bem. Definição: dado x e x mais h pertencente aos reais, com o h diferente de zero, o número f de x mais h menos f de x sobre h chama-se taxa de variação da função f no intervalo x mais h. Bom, vamos ver como é que significa essa taxa de variação aí no gráfico. Olha bem. Eu tenho aqui o meu ponto x, ó. Tenho aqui o x mais h. Então, eu tenho o x e tenho o correspondente dele em y, né? Ó, eu tenho o correspondente em y, que é o f de x. E eu tenho aqui o ponto x mais h e eu tenho o correspondente dele em y, ó, que é f de x mais h, certo? Esta variação, ó, esse intervalo aqui que eu tenho no eixo y do f de x para o f de x mais h é o que eu chamo da taxa de variação, ó, que é o quanto a minha função cresceu ou decresceu, tá? E esse intervalo aqui, ó, x mais h, ele é o intervalo h, tá? O comprimento dele mede h, esse intervalo aqui inteiro, tá? E esse comprimento aqui é o quanto a função cresceu, né? O quão rápido ela cresceu ou ela decresceu também, ok? Bom, vamos ver isso, vamos ver como que isso aqui funciona, né? Como que essa taxa de variação funciona num exemplo, ó. A taxa de variação média de uma função mede a maior ou a menor rapidez da variação dessa função em determinado intervalo. Ou seja, a taxa de variação média vê o quanto que uma função cresceu ou decresceu. E vê a velocidade, né? Vai lá ter um determinado intervalo e aí você vai ver. Pô, nesse intervalo a função cresceu mais do que no outro intervalo. Neste tal intervalo a função cresceu mais rápido do que em tal intervalo. Ou ela decresceu também, né? Porque tanto a taxa de variação tanto serve para ver crescimentos como decrescimentos também. Ok? Bom, vamos ver isso aqui num exemplo, ó. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 1, a taxa de variação média dessa função, quando x varia de 0 a 1, ou seja, quando o intervalo, ó, é de 0 a 1, é dado por. Então, a gente tem essa expressão aqui, que é esta expressão aqui, né, que é a taxa de variação. É o f de x mais h menos o f de x dividido pelo h. Então, eu vou calcular, ó, este intervalinho aqui, ó, eu vou fazer esse intervalinho aqui, que é o f de x mais h menos o f de x. Vou subtrair do valor aqui da função no ponto x e vou dividir pelo intervalo, né, pelo comprimento do intervalo de x até x mais h. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, como que eu sei quem é o f de x mais h e quem é o f de x no meu intervalo? Bom, eu tenho aqui o intervalo, ó, genérico. O primeiro valor é o x ou o f de x, né? E o segundo valor é o x mais h
ou o correspondente dele em y, que é o f de x mais h, tá? Então, ó, f de x mais h, ó, que está aqui no começo da minha expressão, é o meu segundo número do meu intervalo, ó. Então, o segundo número desse intervalo é o 1. Então, aqui no f de x mais h, eu vou calcular o f de 1. E o meu x aqui, ó, que é o primeiro número do meu intervalo, neste intervalo aqui é o 0. Então, o f de x, eu vou calcular o f de 0, ok? E o h, ó, o h é a variação, né? Então, a variação é o x mais h menos o x. Então, é o que eu fiz aqui, ó. X mais h, que vale 1, né? Ó, que é o segundo número do meu intervalo, tá aqui, menos o x, que é o primeiro número do meu intervalo, que é o 0. Então, ó, 1 menos 0. Aí eu calculo f de 1. Então, eu venho aqui na minha função, ó, e boto 1 aí no lugar do x. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então, o f de 1 é 2. Depois, o f de 0. Eu venho aqui na minha função, tiro o x, põe 0. 0 ao quadrado, 0. Mais 1, 1. Então, o f de 0 é 1. Ficou 2 menos 1. E aqui embaixo, resolvendo, 1 menos 0 dá 1. Dividindo, né, ó, 2 menos 1 dá 1. 1 dividido por 1, 1. Ok? Então, cheguei aí em 1. Vamos ver agora um outro intervalo aqui, ó. Já no intervalo, e aqui a taxa de variação é 1, tá? A gente faz isso para descobrir a taxa de variação. Então, a taxa de variação neste intervalo, para esta função no intervalo 0, 1, é 1. Vamos ver aqui no intervalo 1 e 3. Olha bem, vamos ver a taxa de variação no intervalo 1 e 3. Então, a gente tem de novo aqui a expressão, né? Ó, a gente tem a expressão. O segundo valor do meu intervalo é o f de x mais h. Então, ó, o f de x mais h é o segundo valor do meu intervalo, então eu vou calcular o f de 3. E o f de x, né, é o primeiro valor do meu intervalo. Então, tá aqui, ó, f de 1. Aí eu vou lá na mesma função e jogo o 3, né, que eu preciso calcular o f de 3 e o f de 1. Então, eu jogo 3 aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, mais 1, 10. Então, o f de 3 é 10. E o f de 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então, o f de 1 é 2. Aqui embaixo é a variação, né? Ó, o h é a variação. Variação é sempre x mais h menos o x. Então, x mais h é o primeiro valor, né? Ó, que é o 3. X é o segundo valor. Então, é o primeiro valor, né? X mais h é o segundo, x é o primeiro. Então, fazendo 3 menos 1, 2. 10 menos 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a taxa de variação média desta função aqui, no intervalo 1, 3, é 4. Então, ó, se você observar, assim a função f de x igual a x ao quadrado mais 1 varia mais rapidamente no intervalo 1, 3 do que no intervalo 0, 1, né? Porque aqui no intervalo 1, 3, a taxa de variação deu 4, um número maior do que 1, que é a taxa de variação no intervalo 0, 1, ok? É importante a gente saber esse conceito, tá? O conceito da taxa de variação, justamente para a gente entender melhor ainda o comportamento de gráfico de uma função, né? Para a gente saber lá se uma função cresce ou decresce, vocês vão ver mais para frente que tem gráficos de funções que crescem mais rápido do que outros. Por exemplo, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né, da função x. O gráfico da função x mais 1 também é uma reta, né? Também é a função do primeiro grau. Aí você pode analisar qual dos dois gráficos crescem mais rápido, o do x ou do x mais 1. Fazendo o quê? Usando esse conceito aqui da taxa de variação média,
ok? Um conceito muito importante.